Fala galera, boa noite, PB na área, direto de Maceió. É um prazer, minha gente, receber vocês para uma super revisão aqui no nosso Periscope, que a gente possa ter uma aula maravilhosa hoje. Estou aqui na Pajuçara, em Maceió, no meu cantinho no hotel, me preparando para o aulaço aqui amanhã em Maceió. E não podia deixar de vir aqui bater um papo com vocês, fazer uma super revisão. Eu prometi que a gente já tem uma revisão top e a gente vai ter uma revisão top. Eu queria dizer a vocês, para mim é um motivo de muito orgulho, de muita alegria, poder passar mais um pouquinho do tempo da minha vida ao lado de vocês. Tudo bem? É muita gente entrando, não dá para eu cumprimentar todo mundo, tá certo? O que eu vou pedir para a galera é para tentar segurar as mensagens aí para não travar, que a internet não tá muito boa aqui. Eu vou botar o telefone de lado aqui, vou cumprimentar vocês e vou pedir que vocês parem as mensagens, que é muita gente escrevendo e aí trava. Vocês sabem que trava o Periscope, certo? Eu vou cumprimentar vocês, já vi uma galera aí, já vi os grupos, as cidades. Então eu vou pedir para vocês segurarem as mensagens e convidar os seguidores. Vamos convidar os seguidores? Igual a professora Cláudia Serpa, linda Claudinha Serpa, segunda fase penal 100% no portal com Cláudia Serpa. Tá aí, convidou os seguidores dela. Então, galera de Teresina, de Macapá, que mora em meu coração, de São Luís, de Aracaju, Recife, João Pessoa, Salvador, que eu tive nessas cidades todas esses dias, né? Manaus, Belém. Então, vamos agora, convidar os seguidores da gente, como fez o professor Kleber Barros aí, que convidou os seguidores. Eu vou botar o telefone de lado aqui no suporte. Vou apoiar o telefone aqui no meu pequenino suporte aqui. Vamos lá, deixa eu ver se eu boto de lado aqui agora. Para que eu consiga achar uma posição boa aqui. Uau! Beleza! Bom, minha gente, a gente vai ter uma revisão linda nessa noite, tudo bem? Uma revisão maravilhosa. Então, para que a gente possa prosseguir, eu vou pedir que vocês todos parem as mensagens para não travar a transmissão. Eu vou mandar um beijo para os professores que estão na live, meus amigos Aurélio Borê, Pedro Medula, Kleber Barros e Claudinha Serpa. Amo vocês, são amigos do peito. Meu irmão Borê, dale, salve Pedro Medula, Kleber Barros Brock e Claudinha Serpa, a mulher que fecha 100% de aprovação na segunda fase de penal, a mulher que virou fenômeno do direito penal, fez uma live agora com quase 4.000 pessoas no Amo Direito. Claudinha Serpa, Pedro Medula, Aurélio Borê, Kleber Barros. Um beijo. Mandar um beijo para todos os que eu treino no Coach Exame de Ordem. Hoje a turma do Coach Exame de Ordem tem 1.800 alunos matriculados. Então mandar um beijo para todos os meus coaches aí do CEO, Grupo 3, Grupo 2, Grupo 4. Um beijo para todos vocês. Mandar um beijo para a galera do Portal F3. Mandar um beijo para a galera que segue o meu Instagram. Né? Tem pessoas que só me acompanham pelo Periscope, Instagram, não tem grana para comprar o meu curso, não tem dinheiro para pagar o meu treinamento. Eu fico muito grato por ver vocês aqui no Periscope e no Instagram. Vamos começar? Vamos começar uma revisão para a gente arrebentar a boca do balão nessa noite, para a gente fazer uma revisão top. A partir de agora, eu preciso de 3 favores de vocês. Eu preciso que vocês façam 3 favores para mim, tá certo? Primeiro deles, pararem de escrever. Por favor, não escrevam mais nada aí na tela. Parem de digitar. Senão vai travar. A gente não vai conseguir fazer a aula. Então eu preciso suplicar a vocês para pararem de escrever na tela. Tá certo? Porque eu já estou com o Periscope piscando para mim aqui. E se vocês continuarem a escrever, vai travar a transmissão. Então ninguém escreve nada. Por favor. Tá bom? Estou suplicando para vocês não escreverem nada na tela. Para a gente começar a aula. Tá certo? Bom, meu segundo pedido a todos vocês, aos que puderem, botem o dedo aqui no contador, tá no cantinho da tela, e convidem os seguidores. Por favor, só use seu dedo para convidar os seguidores, tá certo? Como é uma semana de prova, eu vou fazer o que eu fiz na prova passada. Eu peço, por favor, que vocês não fiquem magoados comigo. Quem comentar durante a transmissão, eu vou excluir. Depois eu vou lá e desbloqueio. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem algumas pessoas que se empolgam muito e ficam comentando durante a aula. E agora, durante a aula, só eu falo, tá certo? Então, eu vou pedir a vocês, pelo amor de Papai do Céu,
para a gente fazer uma aula fabulosa, para vocês saírem com um caderno fantástico. Não escrevam nada para não travar. A transmissão tá cheia e eu preciso ter uma pauta aqui para cumprir, tá certo? Então, se você usar o seu dedo, só use o seu dedo para convidar os seguidores. Eu agradeço a todos que estão fazendo isso. Agradeço de coração a vocês que estão convidando os amigos e seguidores para entrarem no aulão, tá certo? E o meu terceiro pedido, tá certo? O meu terceiro pedido. Se tiver alguém aqui na live, que ainda não segue o meu trabalho no Instagram, fica um convite para que vocês sigam. Quem puder e ainda não for seguidor do meu Instagram, acho que quase todos vocês seguem. Eu estou muito honrado que hoje o meu Instagram chegou a 67 mil seguidores. Para mim é uma honra muito grande ter 67 mil amigos no Instagram. Então, se vocês não seguem, se tem alguém que está me assistindo que não segue o meu Instagram, é @Pedro Barreto Portal F3. @Pedro Barreto Portal F3. Lembro que o Barreto é com 2R e com 2T. @Pedro Barreto Portal F3, que a Bruninha copiou aí. Muito obrigado, Bru. @Pedro Barreto Portal F3. Tudo bem? Então, galerinha, vamos começar, tá certo? A gente vai começar. Quero lembrar vocês que quinta-feira é o meu aniversário. Sexta-feira, desculpa, é meu aniversário, dia 25. O meu aniversário de 39 anos. Há 16 anos dando aula para vocês. Há 52 exames de ordem treinando vocês. Sexta é meu aniversário. E na quinta-feira, eu quero comemorar o meu aniversário com todos vocês. O meu aniversário de 39 anos é sexta-feira. Na quinta-feira, eu vou dar uma aula de 9 da manhã do Rio de Janeiro. 8 da manhã aqui no Nordeste, onde não tem horário de verão. De 9 da manhã a 9 da noite. Vamos fazer uma maratona de 12 horas de dicas para vocês passarem na prova do AB. Confiem. Confiem no treinador de vocês. Essa aula de quinta-feira é para fechar a prova. Então, quinta-feira, de 9 da manhã a 9 da noite, aniversário do PB, e quem ganha o presente é você. As pessoas me perguntaram, mas você vai dar aula no teu aniversário? Vou. Disse que no aniversário da gente, a gente tem que fazer o que a gente mais ama. E o que eu mais amo na minha vida é dar aula para vocês. Eu não dou aula por obrigação. Eu não dou aula por dinheiro, ainda que eu honestamente ganhe dinheiro fazendo isso. Eu dou aula por vocação, por sacerdócio, por missão. É a missão que Deus me confiou e que eu honro ela com muita paixão, com muito amor. Então, eu vou estar com vocês na quinta-feira pelo site do Portal F3. Tá? A aula é pelo site do portal. Quem for do Rio de Janeiro, eu estou abrindo 150 vagas presenciais gratuitas para quem quiser estar comigo no meu aniversário o dia inteiro. E para vocês do resto do Brasil, é ao vivo de graça pelo site do Portal F3. Amanhã estará sendo divulgado o link de inscrição. Então amanhã, link de inscrição divulgado. Eu quero vocês comigo o dia inteiro na quinta-feira, de graça. Aí, ó, bit.ly/pbrb no RJ, no Rio de Janeiro. Eu e Rafa, PBRB no RJ. bit.ly/pbrb no RJ. Então já estão abertas as inscrições. Tá? Então eu quero todos vocês assistindo comigo quinta-feira, porque eu vou fechar a prova para vocês, podem confiar. Na última vez que eu fiz o aulão no Rio, a gente fechou muitas questões. Tá certo? Tamo junto, tamo junto. Galerinha, eu vou puxar para encerrar aqui, eu começar as dicas, tá? Vou começar com o jeito do consumidor. Para encerrar, na sexta e no sábado. Sexta de noite, sábado de noite. Tem a minha revisão final de tributário. Sexta. E a minha revisão final de constitucional sábado. Pelo Periscope do Amo Direito. Então, anotem, por favor, no caderno de vocês. Quinta-feira, o dia inteiro gratuito pelo site do portal, de graça. Sexta-feira de noite, eu estou no Periscope do Amo Direito fazendo minha revisão final de tributário. Sábado de noite, a minha revisão final de constitucional. Na última prova, eu fechei simplesmente as 4 questões de tributária e as 7 de constitucional. E eu prometo a vocês que eu vou dar o meu melhor para sexta e sábado no Periscope do Amo Direito, @Amo Direito, fechar para vocês a prova de constitucional e tributário e dar 11 pontos a vocês, tá certo? Então, o link para o aulão de quinta é esse aí que o Sami está divulgando, bit.ly/pbrb, Pedro Barreto, Rafael Barreto, meu irmão, no RJ, PBRB no Rio de Janeiro, tá certo? 150 vagas presenciais para o Rio de Janeiro e online, aí as inscrições estão abertas. Vamos juntos? Vamos juntos. Moçada, eu vou começar com a dica de número 89, a gente vai de 89 a 100.
A partir de agora, 0 mensagem, todo mundo focado, caderninho na mão, do número 89 ao número 100. Vamos nessa? De 089 a 0100 hoje, para chegar à dica número 100 hoje. Dica 89, direito do consumidor. Direito do consumidor, práticas abusivas. Dica 89, direito do consumidor, práticas abusivas. Pessoal, vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor veda, o Código de Defesa do Consumidor veda que os fornecedores empreendam alguns comportamentos que se entendem como comportamentos abusivos na relação de consumo e podem causar frustrações e até mesmo danos materiais, patrimoniais aos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, meu amigo, professor Aurélio Bouré, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda que os fornecedores desenvolvam comportamentos que revelam-se como práticas abusivas, abusando do direito, abusando da liberdade de ofertar, abusando da liberdade de disponibilizar um serviço ou um produto. As práticas consideradas abusivas são vedadas. É direito básico do consumidor, no artigo 6º do CDC, não ser vítima de práticas abusivas e de ser indenizado pelos danos suportados por tais práticas. As práticas abusivas são vedadas e, caso sejam praticadas e causem danos ao consumidor, gera-se para o consumidor o direito à indenização pelos danos que ele comprove sofrer, sejam danos morais ou danos materiais. Então vejam, aqui nessa nossa dica 89, direito do consumidor. Se cai na prova um tema sobre práticas abusivas. Práticas abusivas são comportamentos dos fornecedores revelando abuso de direito que podem causar danos e frustrações aos consumidores. A prática abusiva, Dedê, um beijo, meu amor. A prática abusiva é vedada. É vedado ao fornecedor praticar certos comportamentos que possam causar frustrações e danos ao patrimônio dos consumidores. É direito básico do consumidor, assegurado no artigo 6º. É direito básico do consumidor, assegurado no artigo 6º, no catálogo dos direitos básicos, não ser vítima de práticas abusivas. E caso seja, ter o direito a indenizações pelos prejuízos que sejam suportados. Há uma série de práticas abusivas elencadas exemplificativamente no rol de incisos do artigo 39. Anote para combinar o artigo 6º com o artigo 39 do CDC, eles podem aparecer na tua prova. Então, no artigo 39 do CDC, nós vamos encontrar no catálogo de incisos uma tábua de incisos elencando em título exemplificativo, em rol sugestivo, diversos comportamentos que a lei trata como práticas abusivas. Eu queria que você botasse um asterisco no seu caderno, e a minha aposta para a prova de vocês, no inciso 3, artigo 39, inciso 3. A prática abusiva, infelizmente, é empreendida por diversos fornecedores permanentemente. A prática abusiva listada no inciso 3. Prestem atenção. É considerado por lei uma prática abusiva e, portanto, é vedada e, portanto, enseja direito de indenização aos consumidores, caso gere prejuízo. É considerado por lei prática abusiva a conduta de remeter ao fornecedor produtos, mercadorias não solicitadas, oferecer serviços não requisitados. Claudinha Molinaro, fique aí na live, Então, é vedado que o fornecedor empreenda o comportamento de enviar, de remeter a um consumidor uma mercadoria, um produto não solicitado, ou disponibilizar, ofertar e entregar um serviço não requisitado. O envio, a remessa de serviços ou produtos, a disponibilização de um serviço, a remessa de uma mercadoria, de um produto não solicitado, é um abuso do poder de ofertar. Não é porque o fornecedor tem o direito de ofertar que ele pode enviar para a casa do consumidor, enviar para o endereço do consumidor um produto não solicitado, uma mercadoria não requerida. O CDC, Claudinha Molinaro, fique aí na live que eu quero te cumprimentar, fique aí que eu quero divulgar a tua revisão, fique aí na live, por favor. Então, a conduta, fica aí, amada, fica aí. A conduta de enviar ao consumidor, ao seu endereço, ao seu domicílio, mercadoria não solicitada, começar a execução de um serviço que não foi requerido, o consumidor não requereu, não aderiu à oferta, é considerada prática abusiva e tem uma consequência grave. E é essa consequência que pode cair na tua prova.
O artigo 39, ao elencar no catálogo de incisos as práticas abusivas, abre um único parágrafo. Um parágrafo único. E esse parágrafo único disciplina exatamente o inciso 3º, da remessa de produtos ou serviços sem solicitação. E no mencionado parágrafo único vem a norma punitiva, que diz que será considerada remessa como oferta grátis, amostra grátis. Amostra grátis. Ou seja, se o fornecedor envia bens para a casa do consumidor, a lei diz que a gente vai considerar como se ele estivesse fazendo uma amostragem gratuita para o consumidor. É dizer, o consumidor não tem que pagar pelo bem que foi enviado e nem tem que devolvê-lo. Então preste atenção, porque na prova, independente de qualquer que seja a historinha que a banca conte, para a gente fechar isso aqui, você vai dizer que se houver remessa de produtos, se houver remessa de mercadorias para o consumidor que não solicitou, dita remessa é considerada amostra grátis. E, independente de qualquer historinha que a banca tente contar para te seduzir a não marcar, você vai marcar a resposta que vai dizer que o consumidor tem o direito de se apropriar do bem remetido e não tem a obrigação de pagar por isso. Não configura enriquecimento sem causa do consumidor. Essa é uma sanção aplicada pelo legislador ao fornecedor, que abusando da liberdade de ofertar e de se relacionar no mercado, envia produtos sem solicitação para depois constranger o consumidor e obrigá-lo a pagar. O consumidor não é obrigado a pagar e nem é obrigado a devolver, nem enviar e nem entregar caso solicitado. Amostra grátis, tudo bem? Então essa foi a primeira dica da noite, a dica 89. A dica 89 é a primeira dica da noite, direito do consumidor. Práticas abusivas violam direitos básicos do consumidor e a prática abusiva do 39, inciso 3, é sancionável com a sanção do parágrafo único do 39. E essa sanção impõe que o fornecedor perde a coisa enviada e não faz jus a exigir pagamento. Maravilha? Bom, antes de ir para a dica 90, eu queria cumprimentar uma pessoa muito amada. Não é por acaso que a gente chama ela de amada. Ela é uma pessoa amável e amada por todos nós do meio acadêmico. Ela é professora da Escola da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e ela honra a nossa equipe, sendo a professora titular de Direito Administrativo do Portal F3. Ela, há 3 exames, vem gabaritando a prova de administrativo. Ela se chama Cláudia Molinaro e ela está aqui presente na live. Botou aqui os emojis com o coraçãozinho no rosto. A galera é apaixonada por ela, é uma mulher que não tem como a gente não se apaixonar pelo carinho que ela tem com a gente, pelo jeito amável como ela trata todo mundo, pela simplicidade e humildade dessa mulher de um conhecimento genial. Uma jurista de um conhecimento de uma envergadura ampla e de uma simplicidade doce que cativa o coração de todos. Quarta-feira, Cláudia Molinaro estará fazendo uma revisão gratuita de direito administrativo no Periscope do Amo Direito. É quarta-feira, Claudinha? Quarta-feira, no Periscope do Amo Direito. Essa mulher incrível que vem conquistando o coração dos estudantes no Brasil inteiro vai estar fazendo uma revisão para fechar as 6 questões de ADM. Não deixem de assistir. E se vocês estiverem agora na live e ainda não forem seguidores dessa mulher fantástica, sigam o Periscope dela. Eu vou pedir que todos parem de comentar para que só apareçam os comentários dela, para que as pessoas possam clicar em cima e segui-la. Porque é uma professora que vale a pena seguir. Essa, vocês sabem que eu não fico recomendando qualquer professor. Tem gente que fica aqui querendo aparecer, querendo serrar minha transmissão para aparecer, para ficar captando minha base de seguidores. Você vê que eu não dou moral. Quando eu digo é para seguir, é porque a mulher faz a diferença. Eu não vou mandar você ficar seguindo a pessoa para ficar pitando o seu Periscope, seu celular, para você ficar ouvindo merda. Ficar ouvindo baboseira. Eu só recomendo seguir quem tem que ser seguido mesmo. E essa mulher vale a pena ser seguida. Vamos derrubar a FGV. É ela. Amo vocês. É ela. Tá aqui na live. Ó. Ela. Comentando aqui. Cláudia Molinaro. KKKK. É ela. Então, clica nela. Clica aí. É só botar o dedo na tela e clicar em cima do comentário dela e passar a segui-la. Essa é uma que faz a diferença. Não só na prova, mas na vida da gente. Tá certo? Claudinha, o Brasil te ama. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com você. Seres humanos como você fazem a diferença na vida das pessoas de bem. A sua simplicidade é que nos deixa apaixonados por você. Tudo bem? Quarta-feira eu vou estar te assistindo no Periscope do Amo Direito. E em sua homenagem eu vou trazer uma dica de administrativo agora, tá certo? Então,
eu vou puxar agora uma dica rápida, bem curtinha, de direito administrativo para vocês. Tudo bem? Vamos nessa? Uma dica rapidinha, curtinha, de direito administrativo. Moçada, qual é a diferença básica entre o poder de polícia e o poder disciplinar? Dica 90. Distinção entre poder de polícia e poder disciplinar. Vamos parar as mensagens agora. Claudinha já recebeu os beijos e o amor de vocês, né? Quem vai fazer segunda fase em ADM é só colar com ela, o Alisson e todo mundo, que ela bota vocês para dentro da OAB. Agora, vamos parar as mensagens? Vamos parar as mensagens, tá certo? Para que eu possa agora dar essa dica de número 90, tá certo? Que é a dica em que a gente vai botar direito administrativo. A gente começou com o consumidor, vamos para administrativo. Direito administrativo, distinção entre poder de polícia e poder disciplinar. Eu acredito que a banca pode fazer uma questão sobre poderes da administração pública. Poder discricionário, poder vinculado, poder normativo e regulamentar, o normativo mais amplo, o regulamentar mais estrito, né, através do uso de regulamentos, o poder hierárquico, o poder de polícia e o poder disciplinar. Acredito eu que possa cair uma questão sobre poderes. E eu vou fazer uma aposta aqui, numa questão conceituando o poder de polícia e poder disciplinar. O enunciado apresentando um determinado poder da administração e indagando que poder é esse nas alternativas. Tudo bem? E seria para você distinguir poder de polícia com poder disciplinar. Prestem atenção com muita calma. São mensagens, agradeço aí a quem está convidando, Flavinho, Milemar, a galera que está convidando os seguidores, eu agradeço de coração a vocês, muito obrigado por convidarem os seguidores. Vamos lá, Claudinha, essa é em sua homenagem. Gente, o poder disciplinar é um poder que a administração exerce para avaliar, fiscalizar e, se for o caso, sancionar os seus próprios agentes públicos que integram o seu quadro de pessoal na administração direta ou indireta, bem como também particulares quando estão num vínculo contratual executando um contrato administrativo com a administração. O poder disciplinar é um poder que se exerce diante da existência de um vínculo especial entre a administração e certa pessoa. Um vínculo específico. Uma relação jurídica especial em que certa pessoa fica sujeita ao poder de império da administração e à supremacia do interesse público. Esse vínculo especial que faz com que determinadas pessoas fiquem sujeitas ao poder da administração, esse vínculo especial se dá de duas maneiras. Ou quando alguém passa a integrar o quadro de pessoal da administração na qualidade de agente público, seja na administração direta, na indireta, como estatutário, como seletista, como servidor, como empregado. Ou então, quando não sendo um agente público integrando o quadro de pessoal, é um contratado da administração e com a administração desenvolve e executa um contrato administrativo. Quando eu tenho esses dois tipos de vínculo, que a gente chama de vínculos especiais de sujeição, essas pessoas ficam sujeitas a não violarem a supremacia do interesse público. E aí a gente diz que... Não, deixa eu explicar para você, Letícia. Ele passou com C cedilha mesmo, tá? Porque passei com C cedilha e passou com C cedilha é o jargão das pessoas que passam no exame de ordem há mais de 10 anos. Tá? Eu não sei se você sabe, para você não achar que ele escreveu errado, tá? A gente, todo mundo, quando passa no exame de ordem, publica passei com C cedilha. Isso é um histórico do exame de ordem, desde a época que eu fiz exame de ordem em 2001, tá certo? Então, política aqui não. Vou ter que bloquear. Política aqui não. Não tem espaço para isso aqui na live, né? Então, a gente escreve passei com C cedilha quando a gente passa, tá certo? Isso é uma brincadeira carinhosa que vem desde que eu tinha 23, 24 anos de idade. Já estou indo para 40, tá? Então são duas brincadeiras. Uma é vulgar, eu não gosto de falar, que é o chupa FGV, eu acho que é vulgar demais. Eu acho que é um desrespeito, mas o passei com C cedilha é um jargão de mais de 15 anos que todo mundo que passa publica na brincadeira, escreve, e até colegas da advocacia, da própria AB brincam com isso, tá certo? Então, isso é uma brincadeira carinhosa entre todas as pessoas que passam no exame de ordem, tudo bem? Vamos embora. Voltando, para a gente não perder o foco aqui da aula, tá certo? Então, moçada, então o poder disciplinar é o poder que a administração exerce sobre as pessoas que têm com ela um vínculo especial de sujeição.
E ao exercer esse poder, o que a administração faz é avaliar se o comportamento dessas pessoas, sejam os agentes públicos, sejam os contratados, é um comportamento que se empreende dentro dos limites éticos de disciplina que um agente público ou um contratado na execução de um contrato administrativo deve empreender. Se eu me torno contratado da administração e com ela celebro um contrato administrativo, observe que eu me obrigo a certos comportamentos que se enquadrem nas margens de ética e de disciplina que a administração pública exige na minha execução daquele contrato. Eu não posso, porque sou contratado e contrair o vínculo com a administração, agir de modo indisciplinado, agir de modo antiético, violar a moralidade. Então existem normas de ética e disciplina que se impõem aos agentes públicos e aos contratados da administração. E a administração tem o poder de fiscalizar essas pessoas para avaliar se elas estão obedecendo ditos limites. E caso constate que não estão, apurar isso, instaurar inquéritos administrativos, sindicâncias e aplicar sanções, sempre dentro de um devido processo legal, respeitando contraditório, ampla defesa, mas existe esse direito. Então, o poder que a administração tem, de fiscalizar e, se for o caso, sancionar os seus agentes e os seus contratados, pessoas com quem ela tem um vínculo especial de sujeição, é o poder disciplinar. Eu não sou, Pedro Barreto, talvez a maioria de vocês, quase todos, talvez até todos aqui da live, eu não sou nesse momento um contratado da administração. Eu não estou celebrando com ela um contrato administrativo, de concessão, de permissão e qualquer outra modalidade. E nem sou agente público, não integro o quadro de pessoal. Nesse contexto, percebo que a administração não exerce sobre mim o poder disciplinar, porque não existe entre o Pedro Barreto administrado e a administração o vínculo especial de sujeição. Agora, para todos nós que não temos com a administração vínculo especial de sujeição, existe um vínculo genérico, um vínculo implícito, um vínculo geral, que faz com que todos nós tenhamos que obedecer o poder de império da administração, a supremacia do interesse público e nos curvarmos à imperatividade dos atos da administração que podem ser considerados como atos dotados do atributo da imperatividade. A administração pratica atos como os lançamentos de tributos, atos de fiscalização para a proteção do meio ambiente e do patrimônio público, atos de policiamento. A administração fiscaliza comportamentos das pessoas da sociedade diuturnamente, para evitar que as pessoas da sociedade, no convívio interativo, causem danos ao patrimônio público, à moralidade pública e ao interesse público como um todo. Do alto de sua supremacia precisa ser blindado. Então, observem, meus amados, a administração tem um poder de fiscalizar a população, fiscalizando os comportamentos das pessoas, para que as pessoas não pratiquem na sua livre iniciativa, na sua autodeterminação, no seu livre-arbítrio, atos atentatórios à supremacia do interesse público. Esse poder de fiscalizar o comportamento das pessoas, pessoas que não necessariamente são agentes públicos, que não necessariamente são contratados, mas que não podem, porque não têm um vínculo especial de sujeição com a administração, não podem violar a supremacia do interesse público, praticar comportamentos daninhos ao convívio em coletividade e ao bem-estar de todos, esse poder de fiscalizar as pessoas do povo, para evitar que elas tenham comportamentos nocivos e sancionar, autoexecutar comportamentos nocivos e colidentes com o bem-estar social e com a supremacia do interesse público, comportamentos nocivos ao interesse público primário e secundário. Esse poder é o poder de polícia, que se exerce através de uma série de etapas que compõem o chamado ciclo de polícia. Então a administração exerce com todas as pessoas da sociedade o poder de polícia e nós nos curvamos ao poder de polícia da administração. A diferença central entre o poder de polícia e o poder disciplinar pode ser detectada em duas ideias. O poder disciplinar se exerce sobre pessoas que têm com a administração um vínculo específico, um vínculo especial de sujeição. Ao passo que o poder de polícia se exerce com as pessoas que não necessariamente, com todas as pessoas, independente de terem vínculo especial de sujeição.
Em qualquer manual de direito administrativo, Carvalhinho, Celso Antônio, Eli, Maria Silvia, Rafael Oliveira, você vai encontrar essa previsão de que quando a gente fala do poder de polícia, é um poder que a administração exerce porque a população tem com ela um vínculo genérico, um vínculo geral, implícito e abstrato de sujeição à supremacia do interesse público. Então, no poder de polícia, eu me relaciono com toda a sociedade, sejam ou não essas pessoas contratadas ou agentes públicos. Não é necessário que haja um vínculo especial, um vínculo específico que gera a sujeição, o respeito, como ocorre no poder disciplinar. Tudo bem? Então, que fique para vocês claro que em ambos, poder disciplinar e poder de polícia, existem duas facetas idênticas. Prerrogativa de fiscalizar e de sancionar. O poder de polícia é preenchido por alguns atributos, dentre eles a prerrogativa de fiscalização e de sanção. O poder de polícia também, igualmente como no poder disciplinar. No poder de polícia nós também encontramos os atributos das prerrogativas, os atributos da fiscalização e da sanção. O ciclo de polícia, a ordem, o consentimento, a fiscalização e a sanção, vocês se lembram? Então, tanto no poder disciplinar como no poder de polícia, nós temos a possibilidade de enxergarmos o agente imbuído da competência para o exercício do poder, fiscalizando e, sendo o caso, sancionando. Tanto em um quanto em outro, poder disciplinar como poder de polícia, para que se aplique uma eventual sanção, é necessário observar as garantias constitucionais do devido processo legal, respeitando para o administrado o contraditório e a ampla defesa. Agora, uma coisa é um processo administrativo disciplinar, possivelmente fruto da conversão de uma sindicância, de um inquérito administrativo disciplinar. Outra coisa é a fiscalização e a sanção do exercício do poder de polícia, que não está atrelado a processo disciplinar. O poder de polícia é o poder por via do qual a administração, através do agente público competente, do órgão público competente, da autarquia, quando é o caso, vai fiscalizar os administrados em geral. Tudo bem? Pode fiscalizar e pode sancionar. Respeita contraditório para defesa devido ao processo legal. Estamos juntos? Já no poder disciplinar, um agente público, um servidor que comete uma falta no exercício da função, um servidor público que deixa de cumprir seu ponto, que desrespeita um colega de trabalho, que tumultua o ambiente, ele pode ser alvo de fiscalização, de sindicância, de inquérito administrativo disciplinar, de processo disciplinar e ser sancionado com uma sanção disciplinar, o famoso PAD. Eu, Pedro Barreto, me submeto ao poder de polícia da administração, que pode fiscalizar meus imóveis, pode empreender inspeções sanitárias no restaurante do qual eu seja gestor, sócio, empreendedor, o poder de me fiscalizar, determinando que eu não viole o meio ambiente, o poder de polícia. Eu não sou agente público e não sou contratado da administração. E se a administração constata que eu, no exercício da minha livre iniciativa, do meu livre-arbítrio, pratico comportamentos nocivos, ela pode me sancionar, porque sobre mim recai o legítimo exercício do poder de polícia da administração. Tudo bem? Quero mandar um beijo para minha mãe, que vocês amam de paixão. Minha mãe sempre entra aqui na live, né? De vez em quando tem uns comentários que vocês acabam de dar risada, né? Esses dias eu estava lá, estava me dando bronca aqui na live, né? E todo mundo dando risada. Esse dia estava dizendo que eu ia apanhar da aeromoça do avião. Cristina Gravatar, minha mãe querida, que eu amo de paixão, tá certo? Poder de polícia, você não tem um artigo específico, você tem um conceito de poder de polícia no CTN, no Código Tributário Nacional. Artigo 78 conceitua o poder de polícia, mas o poder de polícia é um poder implícito que emana diretamente da Constituição e ele aparece em diversas leis, mas ele não tem um dispositivo específico, poder de polícia. O poder disciplinar também não, mas ele aparece na Lei 8.112, quando você vai cuidar do PAD. A partir do artigo 123 em diante, você vai achar vários artigos sobre o poder disciplinar. Então você não tem um artigo específico para poder de polícia e para poder disciplinar. Tudo bem? É isso aí. Bom, então, mãe, um beijo grande, né? Um beijo grande para a doutora Cristina Gravatar, uma médica pediatra querida, fantástica, amada e apaixonada. E não, Mari, não mais faça pergunta durante a live, tá certo? Sem pergunta. Se um perguntar, todo mundo tem direito. Se todo mundo perguntar, a transmissão cai. Por isso, na live, a gente só escuta, não pergunta, tá bom? Chego em Fortaleza aí sábado. Sábado eu estou aí com vocês no evento do Portal F3. Eu, Cláudia Molinaro, Juliana Monteiro, a equipe do Portal em peso, em Fortaleza sábado. Eu abro o evento aí em Fortaleza sábado. Na verdade, eu vou para Fortaleza sexta-feira, que é meu aniversário, dia 25. Eu janto com minha esposa e meus filhos até 9 da noite. Saio correndo para o Galeão, embarco 10h40 no meu aniversário. E vou chegar em Fortaleza para abrir a revisão do domingo, do sábado, aí em Fortaleza. E volto para fechar a revisão do Rio. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Essa foi a dica de número 90. Eu vou para 91 com direito civil,
Passei por consumidor na 89, passei por ADM na 90 e na 91 eu vou com vocês no direito civil. Tudo bem? Direito civil é a nossa dica 91. Bom, a dica que eu quero trazer para vocês no direito civil vem na teoria geral dos contratos. A teoria geral dos contratos se encontra em 60 artigos do Código Civil. A teoria geral dos contratos vai do artigo 421 ao 480. 421 ao 480, ok? 421 ao 480. São 60 artigos. O livro 1 da parte especial, o livro das obrigações, que engloba os contratos. A parte dos contratos começa com a teoria geral dos contratos, do 421 ao 480. Lá, a partir do artigo 481, já são os contratos em espécie, começando com a compra e venda, do 481 ao 532, aí o 533 é troca ou permuta, 534 a 537, contrato estimatório, 538 a 564, doação e assim por diante, com os 20 capítulos dos contratos em espécie e os contratos típicos do Código Civil. Eu quero trazer para vocês uma dica, vocês sabem que eu ensino direito civil há 15 anos, sou apaixonado por direito civil, né? Uma dica da teoria geral dos contratos lá do nosso Código Civil. Moçada, os 6 primeiros artigos da teoria geral dos contratos, artigos 421 a 426, eles trazem as chamadas disposições gerais, que valem para todos os contratos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essas disposições gerais que valem para todos os contratos. Então, a dica 91 é teoria geral dos contratos, disposições gerais legais. As disposições gerais que estão na lei, que valem para todos os contratos. Tudo bem? Disposições gerais legais. Tudo bem? Bom, talvez você não me conheça, né? Nela ADV. É um prazer para mim ter você e vocês todos aqui. Eu dou aula de 9 disciplinas, sou pós-graduado em 9 disciplinas, eu ensino há 16 anos, com muito amor e muita paixão, e sou obcecado por estudar, estudo todo dia, por isso as aulas ficam bacanas. Tá legal? Mas eu sou igual a você, tudo que eu consegui você pode conseguir, onde eu cheguei você pode chegar, porque tudo que eu li você pode ler também. É só ter persistência, garra, força de vontade e querer ser bom no que você faz, ter sangue nos olhos e ambição para ser o melhor naquilo que você faz. Não se contentar em ser mais um, querer ser aquela pessoa que é a melhor do que faz e faz a diferença do que faz. Vamos lá. As disposições gerais, como dito, estão em 6 artigos, 421 a 426, tudo bem? O artigo 421 e 422 consagram 2 princípios. Tome nota que os artigos 421 e 422 do Código Civil consagram os 2 princípios, que são os princípios implícitos que estarão presentes em todos os contratos. E aí tanto faz se é contrato gratuito, se é contrato oneroso, se é contrato comutativo, se é contrato aleatório, se é contrato típico, se é contrato atípico, se é contrato principal, se é contrato acessório, não importa qual é a classificação do contrato que a banca cite. Se for contrato, todo contrato se submete a 2 princípios que são implícitos em todos os contratos, que são consideradas cláusulas gerais implícitas de quaisquer contratos. O princípio da função social e o princípio, grande Jaime, da boa-fé objetiva. Então anota no teu caderno que o princípio da função social e o princípio da boa-fé objetiva são princípios implícitos que se apresentam como cláusulas implícitas em qualquer contrato. Qualquer que seja o contrato, seja unilateral ou bilateral, gratuito ou oneroso, oneroso comutativo ou oneroso aleatório, oneroso aleatório ímpetus spei, oneroso aleatório ímpetus res perata, típico atípico, principal ou acessório, não importa qual é o contrato, leva para tua prova. Todo contrato fica submetido ao princípio da função social e da boa-fé objetiva. Ok? Função social e boa-fé objetiva. O artigo 421 afirma que a liberdade de contratar será exercida nos limites e em razão da função social. A liberdade de contratar será exercida nos limites e em razão da função social. E o artigo 422 diz que os contratantes deverão observar a boa-fé objetiva. E eu já quero te alertar. Não obstante o artigo 422 só fale de 2 etapas, a boa-fé objetiva ela se aplica em 3 etapas. Na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. A boa-fé objetiva
deve ser observada desde quando as partes estão negociando, na fase das tratativas, das pontuações para criarem o seu contrato. A boa-fé objetiva deve ser observada durante toda a vigência do contrato. E a boa-fé objetiva deve ser analisada após o exaurimento do contrato. É a chamada boa-fé objetiva pós-contratual, pós-pactum finitum. E o contratante, qualquer que seja o contrato, que viola a boa-fé objetiva, pode ter o dever de indenizar o outro contratante ou o outro possível pré-contratante. A quebra de boa-fé objetiva pré-contratual enseja responsabilidade civil pré-contratual, extracontratual, aquiliana. A quebra de boa-fé objetiva pós-contratual enseja responsabilidade civil pós-contratual, extracontratual, aquiliana. E a quebra de boa-fé objetiva no curso do contrato enseja responsabilização civil contratual. Os contratantes são obrigados, as pessoas são obrigadas a agirem de boa-fé, e boa-fé objetiva não é só boa-fé subjetiva, da intenção e da cabeça. É boa-fé objetiva, é boa-fé quanto ao pacto, quanto ao objeto, quanto às prestações, quanto à execução do contrato, quanto àquilo que está se prometendo, quanto à expectativa que você cria na outra pessoa. Então, a boa-fé objetiva deve ser observada na negociação, nas tratativas, durante a execução do contrato que surge e após o contrato concluído. Então, na prova, todo contrato se submete a 2 princípios. Vou repetir a boa-fé já aqui, segura um pouquinho. Todo contrato se submete a 2 princípios. Esses princípios são princípios implícitos em todos os contratos. Fabrício, meu irmão, eu vou lhe suplicar, você está irritando a galera, que você não escreva mais. Eu te amo, obrigado pelo seu carinho, mas eu falo para você o que eu falo para meus melhores amigos. Pelo amor de Deus, pare de escrever, que tudo que você escreve eu sou obrigado a ler. E eu estou falando e tenho que ficar lendo e falando, porque quando alguém escreve o que não pode, eu tenho que bloquear. Então, obrigado, meu irmão, te agradeço. Não fica magoado comigo, tá certo? Mas eu já supliquei, só eu falo na live, só eu. Os alunos, eu sei que você me ama, eu sei que a galera me ama, mas se vocês ficarem escrevendo, vocês vão atrapalhar a transmissão. Imagina você vendo no cinema um filme e alguém escrevendo uma legenda na tela. Atrapalha demais, tá certo? Então, vamos junto. Eu amo você, amo vocês, mas sem mensagem, por favor. Então, vamos lá. Galera, o que eu quero que você leve para a prova é que os 2 primeiros artigos das disposições gerais legais na lei, na teoria geral dos contratos, são os artigos 421 e 422, que apregoam que em todo contrato nós teremos o dever de observância da função social e da boa-fé objetiva. Bom, eu volto à boa-fé objetiva em 2 minutos. O que é função social? O que é dar função social ao contrato? Depois eu volto para a boa-fé objetiva. O que é a função social? Bom, bem abstratamente, bem superficialmente, eu vou lhe dizer o que está em qualquer livro. A função social é uma cláusula implícita em qualquer contrato, não precisa ser escrita, você não precisa escrever que o contrato tem que cumprir a função social, ele tem que cumprir. O contrato tem que ter função social. A função social é uma cláusula implícita, genérica de qualquer contrato e que exige dos contratantes comportamentos que não violem a dignidade de qualquer pessoa humana, deles próprios e de terceiros. Função social do contrato. Dar ao contrato função social é dar ao contrato um resultado. Um resultado que a gente precisa enxergar nesse contrato. Um resultado que, quando acontece, nos permite dizer: esse contrato é um contrato em que os contratantes não violam suas próprias dignidades e não violam dignidade de terceiros na execução do seu contrato, na persecução dos seus interesses. O contrato, gente, é o maior expoente dos negócios jurídicos. O contrato é um instrumento que a gente mais celebra na vida. Nem tomar banho você fez mais vezes na vida do que contratos. Nem escovar dente, nem comer, nem falar mamãe e papai você fez mais vezes do que contratos. Se você hoje acordou e se dirigiu a um ponto de ônibus, pegar um transporte para o trabalho, você celebrou um contrato de transporte. Se você parou na banca e comprou um jornal, contrato de compra e venda. Tomou um cafezinho, contrato de compra e venda. Se você foi assistir aula, contrato de prestação de serviço. Tem dias que você celebra 7, 8, 10 contratos ao longo do dia. E todo dia você celebra um contrato. Contrato de consumo ou contrato não consumerista. Contratos típicos e atípicos. Então o contrato
é um instrumento que o ordenamento jurídico concedeu a nós para que possamos, contraindo tratos, contrarrere tractum, contraindo tratos, externarmos nossas vontades em consentimento, em sentimento comum, em consenso, acordarmos para que cumpramos prestações de dar, fazer ou não fazer, que saciam nossos interesses e necessidades. O contrato é um instrumento que viabiliza às pessoas uma interatividade com a exortação de suas vontades para alcançarem consentimentos, gerando deveres, gerando direitos, criando, modificando, preservando e extinguindo direitos para saciar seus interesses e necessidades. Todo contrato tem que ter função social. Nenhum contrato pode ser admitido num Estado democrático de direito, num país que constitucionaliza o direito civil, num país que se libertou de um direito civil estanque e segregado, fora dos olhares constitucionais, um direito civil recompreendido pela luz da Constituição, um direito civil constitucional que reconhece na Constituição a matéria superior de toda a ordem jurídica. Nesse mundo de hoje, nesse mundo contemporâneo neoconstitucionalista, de um direito civil constitucional, a gente tem que pegar o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, que diz que é fundamento central da ordem jurídica a dignidade da pessoa humana, e aplicar esse artigo 1º, inciso 3 nos contratos. Os contratos hoje têm que ser relidos sob o filtro do artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Os contratos só serão válidos, só serão aptos a produzir efeitos, só serão dignos de prosperar e assegurar aos contratantes o direito de gozo das prestações colimadas, dos direitos gerados, se esse contrato não violar o artigo 1º, inciso 3 da Constituição. Dar função social ao contrato é fazer desse contrato um instrumento que não viola a dignidade da pessoa humana. É executar o seu contrato para buscar o crédito, a propriedade, para buscar os seus direitos, sem se coisificar, sem se reduzir a um patamar de coisa, sem abrir mão da tua dignidade, sem violar a dignidade do outro contratante e sem você e o seu parceiro contratual violar a dignidade de terceiros. Então a gente diz que um contrato alcança a função social quando ele consegue, após a sua estruturação e o seu cumprimento, ele consegue saciar os contratantes, gerar para os contratantes a expectativa se concretizando, né, o saciar do direito buscado sem violar a dignidade dos contratantes e de terceiros. E aí é aquela história que a gente aprende para fins de prova. Quando a gente analisa que os contratantes não podem violar suas dignidades no contrato, a gente fala de função social sob o prisma interno. É a função social sob a vertente endógena, endocontratual. Mas quando a gente analisa que os contratantes não podem lesar terceiros e violar a dignidade de terceiros, é a função social sob o prisma externo. É a função social exo, meta, extra, pan-contratual, pan para fora, pan, exo, extra, meta-contratual. Então, dá função social à posse, à propriedade, ao casamento, ao legado, ao contrato, à empresa, à relação de trabalho, é agir respeitando a dignidade da pessoa humana. É não fazer da sua liberdade de empresa, da sua liberdade possessória, da sua liberdade de propriedade, da sua liberdade de contratar, uma ferramenta para violar o que há de mais valioso na ordem jurídica, que é a dignidade do ser humano. Então, por exemplo, quando o Ministério Público conseguiu no Judiciário tirar do ar o programa No Limite da Rede Globo, por que a Rede Globo tomou um ferro e perdeu o programa No Limite? Porque o Ministério Público provou que um programa imbecil daquele que bota pessoas a se coisificarem, a se submeterem ao ridículo, à humilhação por causa de X mil reais, aquele programa leva aqueles contratantes a uma indignidade. Então, não obstante a Globo pagasse bem, não obstante a Globo ganhe dinheiro com aquele contrato, aquilo ali é a redução do ser humano a um patamar indigno. Eu mereço não chegar em casa, abrir a televisão e ver aquela barbaridade. Então o Ministério Público, o guardião dos interesses difusos e coletivos, o grande tutor da sociedade como um todo, conseguiu obter êxito nessa persecução. Isso remete ao episódio francês da taberna do arremesso dos anões. O anãozinho não tinha dinheiro, não tinha emprego, e o anãozinho aceitou ser arremessado contra a parede para ganhar dinheiro. E aí se disse, não pode, esse contrato é nulo. E lá atrás, no iluminismo francês, na época de Rousseau, de Potier, de Planiol, de Ripé, de Duguy, de Julio de Morandière, esses grandes doutrinadores franceses do século XIX, início do século XX, já se dizia que não se pode admitir um contrato que viola a dignidade do ser humano. O clássico e conservador, machista, né, patrimonialista direito clássico contratual francês, gente, que é o berço do direito contratual. Se lá atrás já não se admitia, como é que hoje, no mundo constitucionalizado, do Estado constitucional de direito, da constitucionalização do direito privado, como é porra que eu vou admitir um contrato que as partes violam suas dignidades? Então, isso é da função social ao contrato, tudo bem? É celebrar e executar o contrato, não violando a dignidade das próprias partes e de terceiros. Todo contrato tem que respeitar esse princípio. A liberdade de contratar será exercida nos limites em razão da função social do contrato. Isso hoje não é mais uma teoria conspirada, é lei. Artigo 421 do Código Civil Brasileiro. O Código Civil, no artigo 422, fala do princípio da boa-fé objetiva.
A boa-fé é sobre o objeto. Quando a gente vai celebrar um contrato, todo contrato tem um objeto, que é aquilo sobre o que recaem as vontades. Então, na compra e venda, o objeto é a coisa e o preço. Na doação, o objeto é a coisa a ser doada. No transporte, o objeto é, se for de pessoas, o deslocamento da pessoa, ou se for o transporte de coisas, o deslocamento da carga. Então, todo contrato tem um objeto, que é aquele bem sobre o qual recai a vontade dos contratantes. Então, preste atenção, meus amados. Quando a gente celebra um contrato, a gente tem que ter boa fé, honestidade, lealdade quanto ao objeto que a gente está negociando. Então, as pessoas têm que agir de boa fé com as outras nos contratos. A exigência da boa fé é fruto do pilar da eticidade, que é um dos 3 pilares que edificaram a codificação contemporânea. O Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 2003, não é, o Código Civil bevilacquiano, Clovis, quando encaminha em 1899, o Código Civil, que depois é revisado por Rui Barbosa, é aprovado em 1916, entra em vigência em 1917, era um código machista, era um código patrimonialista, era o código do poder patriarcal e não do poder familiar. Era o código que o homem pode emancipar o filho na ausência do homem a mãe. Era um código covarde, era o código que o homem pode registrar o bem de família e não a mãe. O Código Civil de 2002, 2003, não, É um Código Civil que está antenado no pilar da eticidade e moralidade, eticidade e operabilidade, os 3 pilares do atual Código Civil. Operabilidade, socialidade e eticidade, nos dizeres do próprio Miguel Reale, que coordenou a equipe dos 7 juristas que escreveram o Código Civil atual. Nesse compasso, a todos nós é imputado por lei um dever, que é o dever de agirmos de boa fé quanto àquele objeto do contrato. Então, por exemplo, eu não posso oferecer para você, na fase de tratativa, de proposta, de oferta, que eu vou te vender, se você pagar um justo preço, a coleção do Ponte de Miranda, se eu não tenho a coleção do Ponte de Miranda. Eu perguntei, meu irmão, quanto você me paga pela coleção do Ponte de Miranda? Entre 15 a 20 mil, você conseguiria para me pagar? Me deu uma resposta, caralho, se eu não tenho a coleção do Ponte de Miranda, por que eu incuti essa expectativa na tua mente? Como diz a professora Judite Martins Costa, como diz o grande, mágico, fantástico, eu sou fã de carteirinha dele, professor Silvio Capanema de Souza, você não pode tirar o trunfo, o coelho da cartola e surpreender o outro. Porra, cacete, se você não tem a coleção, por que tu fez o cara correr atrás do dinheiro, pesquisar para saber quanto seria o justo valor, se você não tem a porra para entregar? Aí depois você diz, não quero fechar o contrato, não gostei do preço, não tem contrato. O cara, cacete, meu irmão, você frustrou o cara na fase de tratativas. Você voltou com boa fé na fase pré-contratual. A fase pré-contratual é a fase que não tem contrato. Na fase pré-contratual, você não pode brincar com as pessoas. Você não pode ficar brincando de enganar o bobo na casca do ovo com as pessoas. O direito de hoje não permite mais isso. Então, a boa-fé objetiva deve ser cumprida na fase de tratativas pré-contratual, durante o curso do contrato e após o contrato. Primeiro, boa-fé objetiva durante o contrato. Boa-fé objetiva contratual. Porra, irmão, se eu estou cumprindo um contrato com você e eu sei que você vai suportar um risco de uma perda, eu tenho a obrigação de te informar. A boa-fé quanto ao cumprimento das prestações me impõe deveres anexos. Não basta eu cumprir a prestação. Se eu tenho que te entregar um serviço, prestar um serviço, e você me pagar um preço, não basta prestar um serviço. Você me contratou para te dar uma aula, cara. Você sabe o que é agir de boa-fé objetiva? Não é só dar aula, é dar a minha melhor aula. É dar a melhor aula da minha vida. Agir de boa-fé objetiva não é dormir bêbado 4 horas da manhã para ir sábado dar aula com sono. Isso não é boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é mais do que cumprir a prestação. A boa-fé objetiva é um princípio que exige de você mais do que apenas entregar a sua prestação, o objeto. É entregar o objeto, é cumprir a prestação, dando o seu melhor, para não frustrar alguém que tem uma expectativa em cima da sua prestação. A boa-fé objetiva exige alguns comportamentos na entrega da prestação. A boa-fé objetiva contratual diz que eu não sou obrigado, que eu tenho que ir além de apenas cumprir a minha prestação. A boa-fé objetiva, além de cumprir a prestação, eu tenho que cumprir da melhor maneira possível, sem te frustrar, sem te pegar de surpresa, sem te desapontar, ajudando você a cumprir a sua prestação. A boa-fé objetiva exige o dever anexo, o dever comportamental de cooperação. Se eu cumprir minha prestação, eu tenho que ajudar você a cumprir a sua. É a autocooperação, é a intersubjetividade, é a solidariedade contratual. A boa-fé objetiva diz que se eu percebo que existe um risco para você, eu tenho a obrigação de te alertar, é o dever de informar, é o dever de alerta, é o dever de cooperação. Então, eu tenho que ser leal a você. Então, agir com boa-fé objetiva é agir para entregar aquilo que foi prometido, só prometer aquilo que se pode entregar, e após o contrato não ter comportamentos que aniquilem o direito de uso daquilo que se entregou, porra. Eu quero boa-fé objetiva antes, durante e depois, boa-fé objetiva pós-contratual. Vou te dar um exemplo, eu vendo para você um terreno que fica a 100 metros da praia, digo que você vai acordar com a vista mar. Só que eu não lhe digo que o terreno da frente entre a praia e o terreno que eu te vendi é meu também, que após eu te vender o seu, eu vou levantar uma porra de um prédio na frente e vai cobrir a tua vista mar, porra.
Mas já tinha acabado o contrato, foda-se que tinha acabado o contrato, durante o contrato, na tratativa do meu contrato com você, eu incuti na tua mente a esperança de acordar vindo do Vistamar, eu cobrei um preço para ter terreno no Vistamar. Como é que depois do contrato encerrado você pagou, registrou a escritura da compra e venda, acabou o contrato? Aí um ano depois eu levanto um prédio na frente e você vai dizer, peraí, bebê, o meu contrato com você já acabou. Mas o que você está fazendo aniquila um direito que me foi gerado no contrato que a gente celebrou. Isso é a quebra de boa-fé objetiva após o final do contrato. Olha no CDC a boa-fé objetiva pós-contratual, quando o CDC diz que o fornecedor que já entregou a porra do bem de consumo é obrigado a ter a peça de reposição. Ele não pode entregar um bem de consumo que ele sabe que pode ter defeito e que ele não teria como dar, que o consumidor não teria como encontrar uma peça para suprir. Então isso é boa-fé objetiva pós-contratual. Então leva para a tua prova. A dica nossa 91, teoria geral dos contratos, disposições legais gerais contratuais, disposições legais na lei Código Civil gerais para todos os contratos. Quais são as disposições legais gerais? Gerais, as disposições gerais que estão na lei. As do 421 ao 426. 421, função social do contrato, prisma interno, prisma externo, dignidade da pessoa humana, cláusula implícita, está em todo o contrato. 422 é boa-fé objetiva, não basta cumprir a prestação, tem que cumpri-la da melhor maneira possível, sendo leal, informando, alertando, cooperando, sendo solidário. Os deveres anexos de boa-fé. Tudo bem? Que tem que ser pré-contratual, contratual e pós-contratual. Se na prova cai uma questão que houve violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, a pessoa não agiu com boa-fé, porra. Então tem que indenizar o outro contratante pela quebra de boa-fé objetiva. E se quebrou boa-fé objetiva antes do contrato nascer, responsabilidade civil aquiliana, extracontratual, fundamento, quebra de boa-fé objetiva pré-contratual. Estamos juntos? Estamos juntos. Bom, galera, vamos lá. Dica 92, direito constitucional. Dica 92, direito constitucional. Quero vocês comigo. Dica 92, direito constitucional. Vou fazer um pedido a todos aí que estão na live comigo. Quem puder agora, a partir de agora, quem puder, bota o dedinho aqui no contador e convida os seguidores, como a Nelly Guimarães, lá de Manaus, minha amada amiga Nelly fez. Convidem os seus seguidores. Todo mundo bota aí o dedinho no contador e convida os seguidores. Vamos trazer, vamos acordar a galera que quer passar no exame de ordem, que quer passar em concurso. Só dica top, só dica porradona. Vamos acordar essa rapaziada. Todo mundo aí convidando os seguidores e trazendo os amigos pra live, pra gente bombar essa live aqui, fazer uma corrente do bem, de amor, de amizade, de alegria, de ensino, de tesão por aprender, para crescer na vida através do ensino, através do conhecimento e da sabedoria. Eu digo isso a vocês todos os dias. O que me deu tudo que eu tenho hoje, o que me fez mudar de vida e me fez prosperar, foi a escolha que eu fiz um dia e que eu renovei todos os dias de vencer através dos estudos. Estudar é o caminho que leva ao conhecimento. O acúmulo do conhecimento gera sabedoria. A sabedoria ainda é a melhor porta para abrir as chaves, os cadeados de todas as dificuldades da vida e te permitir conquistar os seus sonhos. Vamos convidar os seguidores. Vamos convidar a galera, para a galera vir para a live, para assistir aqui as próximas dicas. Todos vocês do Brasil inteiro convidando seus amigos e seguidores, tudo bem? Sem escrever nada para não travar, que já deu uma travadinha aqui na transmissão, já deu uma travadinha para mim, tá certo? Então segura o rojão, sem escrever, só convidando os seguidores e vamos lá, com a dica 92, vamos com o direito tributário. A gente passou por direito civil, por direito do consumidor, por direito administrativo, constitucional agora na 92 e na 93 a gente vai de tributário, tudo bem? Dica 92, direito constitucional. Ó, tá travando pra mim, eu espero que não esteja pra vocês. Eu tô vendo que a galera tá bombando de botar coração aí, que eu agradeço demais. Meu sonho é ver meu periscopo chegar a 30 milhões de corações, né? Quando vocês botarem esses corações, eu queria fazer um pedido pra vocês. Quando você botar esse coração, você botar o dedo na tela, você sabe que botar o coração é a maneira de agradecer ao professor pela aula. Mas eu queria que no seu coração, aí que você tem no seu peito, você tivesse um sentimento. Quando você botasse esse coração. Não bote esse coração para mim. Esse coração, quando você bater na tela e botar ele, bote para os meus filhos. Porque eles são as pessoas que mais sofrem com a minha distância e a minha ausência. Hoje eu desabei de chorar com os áudios que eles me mandaram no WhatsApp, que estão morrendo de saudade, que não aguentam mais, que não vem a hora de eu chegar no Rio de Janeiro para passar o aniversário com eles. Que eles me amam e que eu estou cuidando dos adultos, estou esquecendo de cuidar das crianças, que são eles. Esses corações são para Pedrinho e para Laís, que me cedem para que eu possa estar aqui com vocês cumprindo a minha missão. Eu sei que eles entendem, mas são pequenininhos, eles sentem, né? Essas 2 últimas semanas foram muito puxadas para mim. 13 capitais em 2 semanas. É duro. Então, quando você mandar coração, pense, esses corações são para os filhos do professor. Eles adoram esses corações. Laís fica vendo a reprise e fica com o dedinho dela lá, botando o coraçãozinho. E eu tava brincando com ela que já a gente vai chegar a 30 milhões de corações para ela. Para ela e pro Pedroca.
Tudo bem? Travou para mim aqui, espero que a gente volte. Se vocês estiverem me assistindo agora, parem um pouquinho de botar corações aí, porque vai ficar travando. Para mim a transmissão tá travada aqui, tá parada. Eu vou esperar um minuto para ver se travou mesmo, que pode ser que vocês estejam me ouvindo e eu não esteja vendo vocês. Eu vou esperar um minuto, então eu vou pedir que vocês parem, por favor. Por um minuto vocês parem de botar comentários e convidar pessoas agora e coração por um minuto. A galera bombou todo mundo ao mesmo tempo, travou. Deixa eu ver se ele vai voltar. Se vocês estiverem me assistindo, não precisa ficar... Não, agora que ele tá bugado, se vocês estiverem me assistindo, eu não estou vendo vocês. Para mim a tela tá congelada. Ela só vai voltar a ficar normal. Se vocês estiverem me assistindo, a tela só vai voltar a ficar normal se ficar todo mundo em silêncio. Nenhum coração, nenhuma mensagem, nenhuma escrita. Tem que estar todo mundo em silêncio. Para a tela pro transmissor, para mim que eu tô transmitindo, voltar a ficar normal. Porque eu preciso aí que a galera pare tudo. Eu nem sei se eu tô falando sozinho ou se vocês estão me vendo. Acho que parou.